Começando mais um vídeo aqui do canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. E hoje nós vamos falar de um assunto que já faz algum tempinho que eu não trago aqui no canal, que vamos falar de monarquia. Sim, bandeira estendida, vamos falar de monarquia. E antes de entrarmos no assunto do vídeo, eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudar com o crescimento e engajamento desse pequeno e humilde canal. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, né? Aliás, esse vídeo que eu tô fazendo hoje era para eu ter trazido ontem, mas ontem eu tive alguns problemas, aí acabou que não deu para postar, não é, cara? Porque ontem, 13 de maio, era uma data celebrativa, uma data que comemorava um marco histórico da história do nosso país. E o que era para ter sido celebrado ontem? Ontem foi o dia da abolição da escravidão. Sim, a abolição da escravidão. O dia em que a princesa Isabel, filha do nosso eterno imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, Dom Pedro II, finalmente assinou a Lei Áurea, pondo um fim a séculos de escravidão do país. Uma data que foi celebrada, uma data que teve uma semana de festa nesse país, ou seja, nem o carnaval foi celebrado tanto assim, velho, nem o carnaval. E o melhor, sem fulião aí caído de bêbado da rua, né, cara? Porque a gente sabe, né, rabo de fulião não tem dono, meu filho. E foi uma semana de festa, a imprensa celebrando, a imprensa internacional, Dom Pedro, que na época que a princesa Isabel assinou, porque ela estava no Brasil, não é? A princesa Isabel... Desculpa, eu tive que dar uma pausa aqui. A princesa Isabel assinou e o Dom Pedro, que estava na Europa, se tratando de uma doença, quando recebeu a notícia, falou: é a minha menina, meu orgulho. O Brasil vai estar bem, em boas mãos quando eu morrer. Pena que teve um Deodoro, né? Desgraçado, cara. Então, ou seja, foi uma semana celebrativa, de festa e comemoração, né? Porque finalmente a escravidão do Brasil chegava ao fim, não é? Mas aí eu te pergunto, essa data é importante para a história do negro do Brasil. Por que ontem a gente não celebrou? Por que ontem não teve noticiários, não teve reportagens, documentários, né? Por que o pessoal não falou, ó, amanhã ninguém vai trabalhar porque amanhã é 13 de maio, é dia de feriado. Por que nós não celebramos essa data? Que é uma data importante para a história do Brasil, né? Porque era para ter sido celebrado. Aí eu te respondo. Sabe por que ontem quase ninguém lembrou que era a abolição? Que ontem era feriado? Deveria ser celebrado? Sabe por que ninguém fez isso ontem? Porque para muita gente não é interessante lembrar que a assinatura da Lei Áurea. Não é interessante para muito político, não é interessante para muitas pessoas de viés ideológico celebrar a abolição da escravidão. E sabe por quê? Justamente por isso. Viés ideológico, viés político, partidário. Porque não foi um líder revolucionário negro que assinou a Lei Áurea. Não foi um presidente republicano progressista. Não foi um grande líder revolucionário comunista. Quem acabou com a escravidão do Brasil foi uma princesa branca. E nós monarquistas, sempre quando nós muitas vezes falamos sobre o império, falamos da história do império brasileiro para uma pessoa, qual é a desculpa que muito esquerdista dá? Ai, que o império era escravista. O império era escravista? Verdade, o império brasileiro era escravista, não é? Isso porque a economia do Brasil, infelizmente, estava atrelada à escravidão. E fora que durante o século XIX, principalmente na primeira metade do século, a escravidão era uma coisa praticamente cultural. Não é? Era tão normal daquela época você ter um escravo, quanto hoje em dia você ter um iPhone. Não é? Aliás, até negros libertos e alforriados, quando eles prosperavam um pouco, eles compravam um escravo. Até negros tinham escravos naquela época, escravos negros. Para você ver como era uma coisa que estava, infelizmente, arraigada da cultura brasileira daqueles dias, como esse maldito funk está arraigado na nossa cultura dos dias de hoje, infelizmente. Foi por isso que o Império, né, a família imperial, junto com muitos nomes abolicionistas como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Machado de Assis, Luiz Gama, muitos deles
trabalhavam e lutavam para acabar com a escravidão. Não é? A família imperial não tinha escravos. Todos os negros que trabalhavam para eles eram alforriados e assalariados. Eram negros libertos. Não é? Eles promoviam jantares para conseguir fundos para comprar alforrias. Ah, mas por que então eles não acabaram com a lei, com a escravidão antes? Simples. Porque aqui não era uma monarquia absolutista. O rei não era o deus da terra, como muitos acham que era. Não. O rei, ele reinava, mas não governava. Quem criava as leis era o parlamento. Não é? O imperador era apenas o chefe do poder moderador. Ele não criava as leis. Ele apenas as vetava ou as sancionava. E por causa disso, entendeu? Ele não podia fazer muita coisa, até porque se o imperador tivesse de qualquer jeito assinado o fim da abolição aqui no Brasil, provavelmente haveria uma guerra civil aqui no Brasil, como aconteceu lá nos Estados Unidos durante a Guerra de Secessão, na qual um dos motivos da Guerra Civil Americana foi justamente o fim da escravidão, que veio por meio do presidente Abraham Lincoln. E por essa razão que aos poucos a família imperial foi trabalhando isso, né? Criando leis como o Eusébio de Queiroz, sexagenário, leis ventre livre. Eu já falei sobre essas leis em outros vídeos aqui no canal, é só você procurar, né? Ou seja, aos poucos a escravidão foi acabando, não é? Foi trazendo imigrantes lá de fora para cá, para o Brasil, para que aos poucos o trabalho escravo fosse migrando para o trabalho assalariado. Não é? E quando chegou da Lei Áurea, o intuito da família imperial era fazer uma grande inclusão social, incluindo o negro da sociedade, através da educação, através da cultura, através de concessão de terras, não é? Fora que o Brasil também queria, a família imperial queria industrializar o Brasil, coisa que não seria muito possível se o Brasil ainda fosse um país escravocrata. Né? Ah, mas você sabe que eles só fizeram isso porque a Inglaterra mandou. Filho, e por isso estaria errado, então? Então quer dizer que você ia querer que a escravidão continuasse só porque a Inglaterra mandou? Meu querido, o Brasil tinha relações com a Inglaterra. Mas se você estudar a história, você vai ver que nós não éramos um pau mandado da Inglaterra naqueles dias, como hoje o Brasil é em pau mandado das grandes potências dos dias de hoje. Tanto é que se você estudar a questão Christie, você vai saber questão Christie ou questão Christ, essas coisas assim. Eu prefiro falar eu falo em português, questão Christie. Você vai saber que quase houve uma guerra entre o Império Brasileiro e a Inglaterra, unicamente porque um certo embaixador inglês abusou do seu direito de querer sambar na nossa soberania. Né? Tiveram que chamar o rei Leopoldo, né, da Noruega para poder assim, mediar entre o Brasil e a Inglaterra. E no final a Inglaterra pediu perdão para o Brasil. Olha a moral que nós tínhamos. Me pergunta se hoje os Estados Unidos ou se o Mané Macron da França ia pedir perdão ao Brasil em relação à nossa Amazônia. Claro que não. Dom Pedro II não deixava as pessoas fazer o que quisessem com a nossa soberania. Não é? Então, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, não é? E a família imperial tinha planos para o negro. Infelizmente, porque por causa de um ano depois, porque teve um certo golpe de Estado que transformou o Império nessa república, infelizmente, os planos que a família imperial tinha para os negros, infelizmente, não puderam sair do papel. Não é? E aí eu te pergunto, você que fica falando que o Brasil era escravocrata, foi a República que acabou com a escravidão do Brasil? Não. A República acabou com a monarquia. Porque a monarquia acabou com a escravidão. E porque acabou com a escravidão, muitos senhores de terra se tornaram republicanos do dia para a noite. Porque, infelizmente, perderam a sua mão de obra barata. E, infelizmente, hoje, a mulher, que é a princesa da liberdade, né? A princesa Isabel, infelizmente, acaba sendo esquecida. E o que é meio contraditório, né? Porque nós vemos muitos
partidos aí, muitos movimentos que dizem lutar a favor do negro, que dizem lutar a favor da igualdade racial, lutar contra o preconceito e o racismo, esquecem dessa data importante, não é? Ah, porque apenas a gente não aceita porque a princesa Isabel não pode ser chamada de libertadora porque é uma princesa branca. Ué, vai falar da cor da pele dela? Isso não seria racismo? Falar da cor da pele branca da princesa? O racismo só se refere quando você chama um negro de negro. Porque, aliás, não é negro, é afrodescendente. Aí, quando você chega no final do ano, qual é a data que eles querem celebrar? O Dia da Consciência Negra. Aí eu te pergunto, qual é o grande abolicionistas que eles vão celebrar? Que eles vão usar como herói da consciência negra? Luiz Gama? José do Patrocínio? Machado de Assis? Joaquim Nabuco? Não. Porque se for falar desses grandes abolicionistas, vão ter que falar que essa galera era amigo de Dom Pedro II. E é claro que eles não querem associar Dom Pedro II ao movimento abolicionista. Eles não querem. Eles não querem que você saiba essa parte da história. Não. Não é? O que eles querem é idolatrar um líder revolucionário, alguém que represente a figura da luta contra o oprimido. E quem é que eles escolhem? Zumbi dos Palmares. Um homem negro que matou o próprio tio para assumir a liderança do quilombo, que invadia fazendas, sequestrava mulheres e ainda escravizava os negros que iam até o seu quilombo e pedir auxílio. Ou seja, o negro que escravizava negros é o líder da consciência negra. Mas a princesa que pôs fim à escravidão não merece ser chamada de libertadora por ser uma princesa branca. Enfim, a hipocrisia, não é? O que mostra que nesse país muitos dizem lutar por uma causa, sendo que na verdade o que querem é criar massa de manobra. Muitos dizem lutar contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, lutar pelo direito da mulher, o movimento LGBT, falam lutar lutar por essas grandes causas, mas no final tudo que eles querem é uma luta de classes. Porque o que é lutar contra o preconceito e o racismo? É chamar todos numa mesma mesa. Tá entendendo? Imagine uma festa, imagine um jantar. Numa mesa está sentado somente brancos. Na outra mesa está sentado somente negros. O que é você lutar pela igualdade? Ô, gente, vamos juntar as mesas e sentarmos todos juntos para comermos, bebermos e nos divertirmos e contarmos piadas e nos alegrarmos juntos, um do lado do outro. Isso é lutar contra o racismo, isso é lutar contra o preconceito, isso é lutar por igualdade. É lembrar que todos nós somos iguais. Perante Deus, todos nós somos iguais. Isso é lutar contra o racismo e o preconceito. Mas não é isso que muitos desses movimentos querem. O que muitos desses movimentos querem é o quê? É a luta entre nós contra eles. Ó, tá vendo aquele pessoal branco ali? São tudo branco opressor. Vamos quebrar a porrada neles. Vamos pegar tudo, essas coisas assim, porque eles são brancos, nós somos negros, e esses brancos odeiam a gente. E quando você menos percebe, muitos que dizem apoiar esses movimentos que se dizem lutar em prol da igualdade por causa de um viés ideológico, se tornam tão racistas, opressores e preconceituosos quanto aqueles que eles julgam serem racistas, opressores e preconceituosos. E a maior prova disso tá aí. Ontem, o dia da abolição da escravidão, que colocou fim a séculos de opressão contra os negros, não foi celebrado, nem por aqueles que dizem lutar a favor do negro. Só porque quem assinou a Lei Áurea foi uma princesa branca. E mais uma vez eu pergunto, falar da cor da pele de alguém não seria racismo? Ou racismo só se refere quando o branco fala do negro, e não quando o negro fala do branco?
É o que eu sempre falo. Branco e negro, isso não são raças, são cores. Só existe uma raça, a raça humana. E todos nós viemos de Deus. Se você tiver essa noção, pode ter certeza, você não é um racista. Porque todos nós somos humanos. E cor de pele não define caráter. Mas tá aí, né? Ontem foi o dia da abolição e infelizmente não foi celebrado, porque muitos não estão cagando para a nossa história. Mas comente aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau e Ave Império.